Boa noite. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, vamos então aqui dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E aqui os 3 primeiros itens são as 3 passagens evangélicas aqui de Mateus, que vai tratar das injúrias e das violências, né? Então, está assim registrado no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Todas essas passagens estão registradas no Evangelho de Mateus, né? Então, aqui está tratando da virtude, né, de ser manso e pacífico, de cultivar, da gente cultivar dentro de nós a brandura, né, a doçura, enfim, sentimentos, se tornar mais dóceis, né, que a gente é meio, nossa condição ainda inferior, a gente ainda tem muito de primitivismo, até meio que de instinto animal, né? De atacar muitas vezes como forma de defesa, né? Então, às vezes a gente está sempre armado, sempre temos ali uma palavra áspera, grosseira, né? Então, sempre estamos ali na defensiva e sempre armados, digamos assim, né? Mas para ser um bem-aventurado, né? Para possuir a terra, ou seja, para que a gente possa continuar vivendo numa terra melhorada, regenerada, né? Então, para que a gente mereça o direito de aqui permanecer quando essa terra estiver melhorada, né? Nós temos que aprender a ser mansos e pacíficos, a oferecer a outra face, a não a ficar revidando, a ser obediente, a ser resignado. Então, todo esse capítulo ele vai falar dessas dificuldades que a gente traz, né? Da cólera, né? Que a gente ainda tem esses arroubos aí de violência, esses impulsos violentos dentro de nós e tudo mais, e que a gente tem que estar eliminando isso para dar espaço ao desenvolvimento de virtudes, né? Como a paciência, como a afabilidade, a doçura, a mansuetude, né? Então a gente tem que trabalhar, e é bem nesse quesito, é bem a coisa da contenção mesmo, a gente tem que conter, né? O trabalho não é outro senão conter, a gente tem que procurar se conter, e vai procurando se conter, e ao mesmo tempo que vai se contendo, vai estudando o Evangelho, vai se cercando dessa literatura maravilhosa que a gente tem. E hoje eu vou trazer aqui a da Joana de Ângeles, que traz ali muita coisa à luz da psicologia profunda, né, da psique humana ali, então são conhecimentos que vão nos ajudar, que vão fazer com que seja fácil a gente, através da nossa razão, se conter e entender que o certo é ficar se contendo mesmo, até que uma hora a gente vai naturalmente precisando, que a gente vai notando que a gente vai precisando cada vez se conter menos, porque naturalmente a gente vai se apaziguando, né? Estaremos aí desenvolvendo as virtudes de paciência, de afabilidade, de doçura, né? Enfim. Mas
A gente aqui para frente, olha, a gente vai ver que, por exemplo, tem uma mensagem de um espírito amigo que vai falar sobre a paciência e começa dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Então, olha, se a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, o que a gente tem que entender? Que a gente tem que aceitar a dor, né? Aceitar a dor significa cruzar os braços e se afogar num sentimento de culpa. Ah, eu sou um espírito imperfeito, então a dor eu mereço sofrer, é merecido porque eu sou culpado. Não é isso, né? A gente tem que entender aqui que a razão vai nos dizer que sim, né? Na nossa condição, se a gente sofreu um sofrimento, se a gente está sofrendo esse sofrimento, é produto, é uma consequência de alguma causa anterior que nós demos, né? Então, alguma coisa que a gente fez anteriormente, logo anterior, esse logo anterior pode ser ainda nessa vida ou, se a gente não se lembrar, em vidas passadas, mas sempre anterior, né? Porque não existe efeito sem causa. A causa sempre vem primeiro e o efeito vem depois. Então, se a dor é uma consequência, significa que houve uma causa antes dela, né? Então, assim, se Deus, que é o nosso Pai, né, e tudo acontece por sua vontade, né? Tudo que acontece nesse mundo pertence a Ele. Todos nós desse mundo também pertencemos a Ele. E tudo que acontece nos nossos destinos, a inteligência dele sabe regular, né? Foi a inteligência de Deus que regulou aí, que regula, né? A nossa posição, porque sabe aquilo que a gente necessita e proporciona para a gente os meios necessários a ele de corrigenda, de evolução e tudo mais. Então, se eu recebo a dor, é porque a gente sabe que um dos meios aí, né, a forma básica das leis de Deus é essa coisa da causa e do efeito. Não é o castigo, é a consequência. Então, se eu estou sofrendo, é porque eu dei causa anterior a esse sofrimento. Então, não tem como não sofrer. Eu posso até amenizar esse sofrimento conforme seja a minha atitude diante dele. Se a minha atitude diante desse sofrimento for de revolta, de vitimismo, enfim, as piores possíveis, né? É evidentemente que esse sofrimento vai pesar com toda a sua força e é sinal de que não aprendemos. Se não aprendemos, vamos ter que passar de novo até aprender. Agora, se ao contrário, esse sofrimento, a gente tem esse entendimento que ele é uma bênção que Deus envia aos eleitos, né? Se ao invés de eu ficar reclamando, achando ruim, achando que é injustiça, achando que não mereço, né? Se eu, ao invés de ficar dessa maneira, eu, embora não saiba com clareza qual foi o motivo, mas confiando em Deus, sabendo, conhecendo minimamente alguns atributos aí a respeito da divindade e tendo essa certeza íntima dentro de mim, muito naturalmente a forma de aceitação desse sofrimento, ela muda, né? Ela muda. Então, aí nós vamos entender o sofrimento não como um castigo, mas de fato como uma bênção, como está colocando aqui esse espírito amigo, né? Uma bênção por quê? Porque se bem suportado,
vai ser a alavanca para uma felicidade futura, né? Então, um sofrimento bem suportado é sinal de que estamos no caminho, que estamos melhorando, que vamos errar menos, né? Então, sem muitas delongas, não vou ler todos os trechos aqui do Evangelho, porque eu quero trazer um texto aqui, pelo menos partes de um texto da Joana de Ângeles, desse livro, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Então, é o livro número 11 da coleção da série psicológica, né, da Joana de Ângeles, e aqui no capítulo 10 desse livro, número 11, ela vai falar sobre a paciência. Então, ela começa, como o texto é longo, não vou ler tudo, né? Mas assim, o início do texto, ela começa traçando um paralelo assim do absurdo que é, né? E tem gente que ainda acha que Deus e Jesus são a mesma pessoa, né? Então ela começa aqui esse texto dando várias, num raciocínio bem lógico aqui, dizendo que não, né? É ilógico isso daí, né? Então, mais para frente ela fala, né? A visão, porém, de um Jesus homem que compreende a necessidade da paciência, porque ela traz esse paralelo falando, né? Se Jesus fosse Deus, não seria possível ele, ele compreender, né? A necessidade mesmo, trazer ali, que se Jesus fosse Deus, ele não precisaria estar trazendo para a gente esses ensinamentos que levam ali até Deus, né? Ela fala aqui, olha, então foi necessário, né? Jesus é um homem, filho de Deus. Então, a visão, porém, de um Jesus homem que compreende a necessidade da paciência para que sejam conseguidas as metas desafiadoras, dá muito mais sentido lógico à ênfase ao seu ministério do que se for ao próprio Deus, revestindo-se de uma forma tão desnecessária quão absurda. Era um homem dotado de extrema paciência, por conhecer o passado das almas e prever o seu futuro, como resultado da conduta e do empenho a que se entreguem. A paciência também pode ser considerada como a ciência da paz, e por isso são bem-aventurados os pacíficos, aqueles que trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo e das suas criaturas, conseguindo ser chamados filhos de Deus, que representam toda a paz. A paz deve constituir a meta do ser pensante que luta em contíguas tentativas de adquirir a plenitude. A paz é tesouro que não pode ser afetado em circunstância alguma que a leve a desaparecer. E a paciência é a sua exteriorização, porque é o mecanismo não violento de que se utiliza a fim de alcançar os objetivos a que se propõe. Então, sem paciência, a gente não vai obter a paz, porque a paz ainda não é inerente à nossa condição, a gente precisa ainda ir em busca dela. Então, não vai ser uma coisa que é imediata, precisa saber esperar, precisa ter paciência, né? A paciência conquista individual através do esforço pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e descoberta dos objetivos da existência, transforma-se em caridade de essencial significado quando direcionada aos que sofrem, ajudando-os com benignidade, trabalhando a resignação que dela também se deriva. Então, a paciência, uma vez que a gente adquire essa virtude, ela vai ser convertida numa outra virtude que é a mãe das virtudes, que é a caridade. Por quê? Porque muitas vezes o maior recurso que a gente tem a dar ao outro é a nossa paciência. Coisa que é dificílimo a gente conseguir, né? É ser paciente aí com as pessoas que estão
ao nosso redor, com as situações que nos alcançam e tudo mais. Há sofrimentos ocultos e desvelados muito variados e complexos que são desafiadores da sociedade. Aqueles que são mais vistos, às vezes, sensibilizam os indivíduos que se comovem e se oferecem para minimizá-los, embora as multidões de aflitos e sofredores se apresentem em desalinho pelas ruas, vielas e campos do mundo. São aqueles infortúnios ocultos que trata no Evangelho, né? Todavia, aqueles que são ocultos, que poucos percebem, estiolando os sentimentos mais belos do indivíduo, esses esperam mãos compassivas e corações pacientes para auscultá-los e escutar-lhes os gemidos quase inaudíveis, arrancando das carnes das almas os espinhos dilacerados que as mortificam. Nem sempre ou quase nunca a tarefa é fácil. Alguns seres se encontram tão doentes moralmente e tão descrentes da caridade que se fazem agressivos, difíceis de serem ajudados, exigindo paciência perseverante e desinteressada para os alcançar. Outros tantos, através das suas reações afetivas encolerizadas, constituem prova áspera que a paciência deverá suplantar com bondade e compaixão. Então, diante dessas injúrias, né, diante das cóleras, diante dessas injúrias e violências que a gente leu ali no Evangelho, como que a gente tem que procurar agir com paciência. Porque se a gente não procurar agir com paciência, o que a gente vai fazer? A tendência é ou engolir, né? O sapo fica somatizando aquilo ali, fica doente, né? Não é que ficou calado, mas não é porque perdoou, porque, né? Não, é porque tá ali se contendo, mas por dentro tá se remoendo todo. Ou tá fazendo isso, ou não. Ou vai entrar na mesma vibração e vai revidar a injúria, a ofensa e pronto, que é bem pior, né? Então, o que se pede? Paciência. Paciência, né? Só lembrando mais uma vez que a paciência ela vem antes da caridade. A caridade é o sinônimo do amor. Então você vê que não se pula etapas. É difícil, né? A gente não vai ter essa condição de amar ali uma pessoa que está ofendendo, injuriando e praticando violências. É uma condição para poucos aqui nesse mundo de provas e expiações, né? Não é para gente. Mas desenvolver a paciência é o caminho que vai nos conduzir ao desenvolvimento da verdadeira caridade, que é o amor, né? Mais 2 minutos de leitura, vamos lá. Vamos aqui. A paciência encoraja o ser, porque o ajuda a enfrentar quaisquer situações tomado pela ciência da paz. Jesus deu mostras significativas dessa conduta quando deixou de fazer muita coisa que parecia indispensável e solucionadora. Não se apressou em iniciar o ministério senão quando os tempos haviam chegado e as circunstâncias se faziam auspiciosas. Ele, desde que nasceu, desde criança, ele sempre foi o Cristo. Ele não desenvolveu qualidade moral, ele não precisou né, tem gente que fala que ele ficou se preparando, sei lá, ele já chegou aqui preparado, né? Mas Jesus, ele veio dar exemplo de tudo. Então, ele tinha plenas condições ali de começar o seu ministério, ainda criança ali, adolescente, sei lá, né, adolescente, digamos, mas ele esperou pacientemente o tempo certo, né, conforme estava escrito ali nas escrituras antigas, e também para mostrar para a gente, né, nos ensinar a aprender a ter paciência também na nossa vida. Então vamos lá. Aguardou que João o anunciasse, e quando aquele estava quase terminando o ministério, ele deu início ao seu, conforme o anúncio das velhas profecias. Submeteu-se a todas as injunções impostas
pelas revelações antigas que caracterizariam o Messias. Pacientemente aceitou a observação do Batista, que o testificou após o fenômeno da voz espiritual que se fez ouvida, informando ser este o filho dileto em quem me agrado. Né? Foram as palavras de João Batista, não o evangelista, o Batista, que foi que batizou Jesus, né, o primo, quando viu Jesus se aproximando ali nas margens do rio, né? E já deu tempo, então não vai dar para a gente continuar, né? Mas é muito interessante aqui essa leitura que a Joana, esse texto aqui da Joana de Ângeles, falando, né, sobre a paciência. Eu vou ler o último parágrafo aqui, olha. Então ele está falando de Jesus, né? Então a sua proposta, né, que é de Jesus, não é para que se fuja desse mundo enfermo, da sociedade empobrecida moralmente, mas para que se consiga curar a doença com a conquista da saúde para cada membro do planeta. Haja enriquecimento moral de todas as criaturas, membros do organismo social. Tal cometimento é um grave desafio que somente os espíritos pacientes irão conseguir e por isso serão chamados filhos de Deus. Aqui eu me despeço, agradeço a todos pela compreensão, né, por estarem ouvindo. Que todos tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Nós vamos ver agora uma história, né? Uma comunicação de um espírito que ele quer que envie, né, um recado para um irmão que está encarnado. Então, através da história, vocês vão perceber que existe uma comprovação ali, né, de que existe um espírito que se comunica com um encarnado. No Espiritismo, em se tratando dos seus fundamentos, nos lembramos logo da palavra reencarnação, não é? Então, Kardec apresenta várias comunicações de espíritos que estiveram encarnados nesse planeta. Essas comunicações estão apresentadas no livro O Céu e o Inferno. Mas existem outros autores que fazem colocações de manifestações espirituais. Existem outros autores que procuram colecionar casos que servem de provas de que a reencarnação existe. Então, há pessoas que conhecem casos, né, fatos que servem de prova da reencarnação, mas existem essas pessoas, muitas dessas pessoas não acreditam, apesar de ver o fato, as explicações, que é uma comprovação, mas a pessoa não quer admitir, né? Não admite. Mas conhecem que a prova é válida. É interessante isso. No final da história, que na verdade é o relato de um fato que ele faz colocações pelos motivos que certas pessoas possivelmente não admitem a reencarnação, apesar das provas. A história é extraída do livro 5 Excepcionais Casos de Identificação de Espíritos. Esse livro foi escrito por Ernesto Bozano. E a história escolhida para a leitura é Importante Caso de Identificação, é o título, e é a história de número 2. O escritor relata que essa história é muito conhecida na Itália. O autor nasceu em Gênova, na Itália, né, em janeiro de 1862. Ele se dedicou desde cedo aos estudos da filosofia e das ciências exatas e também adquiriu conhecimentos de psicologia, astronomia e paleontologia. Em 1891, já era considerado um sábio jovem e converteu-se ao espiritismo depois de ler as obras de Alexandre Aksakov. Eu estou falando, né, de Ernesto Bozano. Foi relatar a história
Vou relatar, né, a história com as minhas palavras para tentar resumi-la. Essa história é muito conhecida na Itália, como já disse, porque a pessoa protagonista, diz o autor, é muito conhecida na Itália, e a documentação confirma os fatos. E a notícia foi motivo de polêmica provocada por um padre jesuíta que comentou o fato, chamando a atenção do público, mas o provocador acabou se prejudicando. Então, por isso, a história criou tanta polêmica, que é um fato muito conhecido na Itália. O acontecimento é relatado pelo senhor Ferdinando de Rio, que é o autor de obras, autor de obras sobre ocultismo filosófico e diretor da revista de estudos psíquicos e espíritas, denominada de Il Mistero, publicada em Milão. Esse caso já havia sido publicado pela mesma pessoa em um livro cujo nome eu não sei se eu vou ler direito, né? Está escrito em italiano, Il ciclo progressivo delle esistenze. Porém, voltou ao assunto com mais pormenores em setembro de 1933, e é desta revista que Ernesto Bozano extrai o relato para colocar no livro que ele escreveu. A narrativa é, portanto, do senhor Ferdinando de Rio, só que vou resumir. Como já disse, o fenômeno mediúnico a ser relatado ocorreu em 3 de março de 1901. O senhor Ferdinando conta que nesta data ele estava em Paris há 1 ano aproximadamente. Ele foi por causa da Exposição Internacional de 1900 como correspondente da revista El Fígaro de Buenos Aires. E junto com ele viajou o senhor Giuseppe Borghese, da América do Sul, até Paris, na viagem. E o senhor Giuseppe esteve na casa dele, do escritor da revista, e teve a primeira vez, aliás, eu vou repetir, o senhor Giuseppe esteve na casa do escritor e ficou ali na casa de uns tempos, e com isso ele teve a primeira manifestação mediúnica dirigida pelo senhor Ferdinando. Em alguns meses ele se desenvolveu com perfeição o fenômeno mediúnico denominado de escrita mecânica em estado completo de transe. E isto auxiliava o senhor Ferdinando em suas pesquisas de cunho científico e filosófico. Então, o senhor Ferdinando era um pesquisador da área dessa comunicação dos espíritos, E esse senhor com quem ele fez amizade, ele acabou fazendo um teste com ele para ver se ele tinha mediunidade para receber comunicações de espíritos. E ele realmente tinha, o convidado dele tinha essa possibilidade, adquiriu, ou seja, ele já tinha essa possibilidade, mas nunca tinha exercitado. É o senhor Giuseppe, que percebeu que tinha mediunidade. Então, era um estudo experimental que o senhor Ferdinando estudava há muitos anos, pesquisava mais sobre a penetração científica e filosófica. De tempos em tempos, o senhor Ferdinando recebia mensagens que reforçavam sua convicção na continuidade da vida após a morte da vida terrena, a morte do corpo, após a morte do corpo. O fato é que essas mensagens de natureza provar a identidade da personalidade daqueles que davam comunicação, ou seja, a comunicação dos desencarnados que acabavam promovendo a identificação do espírito que dava comunicação. E o senhor Ferdinando apenas formava um arquivo de documentos preciosos para seu próprio uso. Em 1º de março de 1901, de repente, o médium, no momento de escrever as respostas às perguntas que foram feitas, ele começou a escrever a seguinte mensagem: em face de minha nova existência, tudo desaparece, rancores, ódios e cóleras da vida terrena.
abandono tudo e limito-me a invocar a clemência de Deus para meus inimigos e para todos aqueles que para que me tornaram amarga a vida na terra. Sois as únicas pessoas com as quais pude relacionar-me após meu falecimento. Penosamente impressionado por meu novo estado, suplico-vos que não me abandoneis no meu desejo de reabilitação. É permitido comunicar-me convosco e deveis encarregar-vos do cumprimento de uma vontade que manifestei ainda na vida terrena, mas que meus herdeiros desprezaram. Seguia-se a indicação de sua última vontade, ou melhor, seria a indicação de sua última vontade não executada, de natureza familiar, a qual, por motivos delicados, devo omitir aqui. Perguntei-lhe: vosso desejo ficou impressionado em testemunho? Foi-me respondido: vosso desejo ficou expresso em testemunho? Foi-me respondido: não, ele foi expresso à única pessoa presente. Como eu o convidasse a precisar os nomes e os dados necessários, a entidade escreveu. Aliás, a entidade acrescentou: sou Vicente Régio, ex-presidente da Corte de Apelação, falecido em Gênova a 27 de outubro de 1900, às 6h30 da manhã. Meu domicílio estava situado em Corso Paganini, número 16. Meu irmão é Tommaso Régio, arcebispo de Gênova. Escrevei-lhe adeus. Então o senhor Ferdinando escreveu então ao arcebispo a seguinte carta, né? Então o desencarnado irmão, né, desse arcebispo pediu para lembrar o irmão dele, o arcebispo, né, de alguma questão, né, que o irmão esqueceu de fazer, algo que ele pediu e o irmão esqueceu de fazer. Então o senhor Ferdinando escreveu então para o arcebispo a seguinte carta: Paris, 3 de março de 1901, Monsenhor Tommaso Régio, arcebispo de Gênova, rogo a vossa senhoria que me perdoe a liberdade de escrever-lhe, eis o que me leva à sua presença. Cultivo seriamente e com ponderação a ciência que se propõe a examinar os mistérios da continuação da vida da alma individual em outras existências, após a morte do corpo, ou melhor, depois da destruição do corpo terreno. Entre as minhas experiências de penetração no invisível, aconteceu-me muitas vezes receber de personalidades desconhecidas pedidos de comunicações destinadas a pessoas vivas que me são igualmente desconhecidas. Um desses pedidos me foi feito na noite de 2 de março corrente por uma individualidade que afirmou ser Vicenzo Régio, ex-presidente da Corte de Apelação, irmão de Tommaso Régio, arcebispo de Gênova. Essa entidade diz ter falecido em Gênova a 27 de outubro de 1900, em Corso Paganini, número 16, às 6h30 da manhã. Ela acrescenta que Vossa Excelência foi a única pessoa presente no momento de sua morte e que então lhe manifestaram uma vontade imposta pela consciência, mas não indicada em seu testamento. Ora, queixa-se ela agora de que esta sua vontade extrema não foi executada. Limito-me, por prudência e por uma reserva facilmente compreensível, a fornecer a Vossa Excelência as primeiras indicações do fato. Silêncio por enquanto com relação ao resto da comunicação que lhe transmitirei quando Vossa Excelência me houver declarado que os dados por mim fornecidos são exatos e que deseja conhecer o resto da mensagem. Minha fé não é cega, desejo passar tudo pelo crivo da verdade, pois que minha alma não se alimenta de ilusões em suas pesquisas, mas sim de verdades positivas.
Tenho por este fato um interesse extraordinário, dependente como ele está da confirmação de uma personalidade eminente e especial como Vossa Excelência. Faço empenho em acrescentar que me comprometo sob palavra de honra a jamais revelar a quem quer que seja o objeto da dita comunicação. Quanto ao fenômeno probante, não o farei conhecer senão quando Vossa Excelência mo permitir, queira Vossa Excelência aceitar, etc, etc. Então o arcebispo Tommaso Régio respondeu imediatamente com uma carta registrada e datada de 7 de março de 1901. Eu vou ler a carta do arcebispo. O arcebispo Tommaso Régio respondeu imediatamente com uma carta registrada e datada de 7 de março de 1901. Em O Mistério, reproduzi, é uma revista, né? Reproduzi em fotografia a carta autografada, assim como o envelope com os selos da época e o carimbo da agência postal de Gênova, com dia, mês e ano. Eis a carta do arcebispo. Senhor, sua carta me causou um sentimento de surpresa e de curiosidade ao mesmo tempo. Agradeço-lhe vivamente a comunicação que Vossa Senhoria me enviou. Os dados indicados são exatos. Com todo gosto receberei a outra carta que me foi prometida e que deve conter importantes palavras ditadas por meu pobre irmão. Desejaria também saber, se possível, como o espírito foi evocado ou como ele se manifestou sem ser evocado. Eis uma coisa que, como bem disse Vossa Senhoria, em sua carta me interessa vivamente. Assim como de tão boa vontade Vossa Senhoria me escreveu, rogo-lhe complete o que foi iniciado, comunicando-me todas as outras informações que possui a esse respeito, agradecendo-lhe antecipadamente, etc., Tommaso Arcebispo. Respondi à carta do arcebispo, né? Recebi seria o escritor, né? E pesquisador do espiritismo, das comunicações espíritas, né? Então, transmitindo-lhe a comunicação de seu falecido irmão. Não recebi outras cartas suas, mas, em compensação, recebi do espírito de Vicenço Régio, mais a seguinte comunicação. Então, o arcebispo não respondeu mais nada para o pesquisador, né? Mas o espírito se comunicou e falou isto. Meu irmão, reconhecendo sua falta, ou inspirado pelo vosso espírito protetor, remediou o mal que causou. Sinto-me feliz com esta intervenção superior. Deste modo, tranquilizado, posso prosseguir em meu caminho para o aperfeiçoamento espiritual. Tive discussões sobre o espiritismo com esse meu irmão sacerdote. Nós admitíamos esta doutrina em seu conjunto, porém jamais quisemos estudá-la a fundo. Se ele me atendesse, eu o encaminharia agora de um modo seguro para o verdadeiro caminho religioso e assim poderia abrir no meio católico um debate interessante. Conheço atualmente a diferença existente entre a justiça do mundo em que me acho e aquela à qual estamos sujeitos quando na terra. Conheço agora os numerosos erros nos quais caímos sob a égide do Código Penal. Gostaria agora de empreender a reforma que se impõe para a legalidade e a justiça. Vivi longamente no meio judiciário, respeitei profundamente a moralidade que me era imposta pelas leis, mas presentemente reconheço os seus defeitos. A legislação e o clero, eis as instituições que é preciso reformar. Então, dado esse conhecimento e esse acontecimento, o senhor Del Rio fez observações relacionadas a essas comunicações. Ele, o senhor Del Rio e o médium não conheciam nem o desencarnado e nem o encarnado envolvido na história, que era o arcebispo. O morto faz um relato e o irmão ainda encarnado confirma o relato, embora o médium e o senhor Del Rio não ficaram sabendo qual era o pedido do morto, mas o irmão sabia.
São fatos como esse e outros semelhantes que comprovam a verdade, que Deus nos ajude e que procuremos, com a ajuda divina, cumprir e honrar nossos compromissos, porque muitos, mesmo diante das provas, não admitem a verdade. Vou ler agora o que Bozano escreve sobre esse motivo das pessoas não admitirem a verdade, mesmo diante de provas que existem, né? A vida após a morte. E também a reencarnação. Eu vou ler. Poder-se-ia indubitavelmente observar que, se isso é teoricamente verdadeiro, apresentam-se as coisas de um modo muito diferente do ponto de vista prático. Basta considerar que há pesquisadores que conhecem ou conheceram a maior parte dos casos relatados e que, entretanto, permanecem negadores irredutíveis ou eternos céticos, entregues à dúvida. Isto é incontestável e depende de uma lei psicológica de alcance universal, lei normal e benéfica porque regula a evolução das grandes ideias. Ela impede que estas, impondo-se muito rapidamente na sociedade humana, possam causar desordens profundas ou cataclismos econômicos e morais, muito perigosos no conjunto das instituições sociais da época atual. Esta lei consiste no fato de que tanto a mentalidade de um indivíduo como a de uma coletividade humana, quando se desenvolveram longamente em um meio de ensinos religiosos, científicos e filosóficos, orientados em certa direção, não estão mais em situação de assimilar as novas verdades que se opõem ao que se acha solidamente organizado em suas circunvoluções cerebrais. Nessas condições, apenas as mentalidades de primeira ordem e aqueles que, na coletividade, não tiveram ocasião de experimentar pressões demasiadamente fortes e prolongadas, nesse sentido, são capazes de se desembaraçar do misoneísmo que os domina. Eis porque, no domínio das pesquisas psíquicas, se renova o que sempre acontece em qualquer outro ramo do saber, isto é, assiste-se ao triste espetáculo de um grande número de pesquisadores que, mesmo quando estão favoravelmente dispostos a aceitar a interpretação espírita dos fenômenos mediúnicos, de uma categoria superior, e embora atravessando fases de convicção sincera nesse sentido, recaem infalivelmente na perplexidade anterior. Eles continuam durante toda a sua vida a comportar-se da mesma maneira, passando de um caso a outro, de uma prova a outra, esquecendo tudo, sem entesourar coisa alguma e, por conseguinte, caminhando sempre no vácuo. Infelizmente, esse fenômeno psicológico não se dá só em leitores apressados e superficiais, desprovidos de senso filosófico, mas também em toda a classe de leitores e investigadores, mesmo entre os mais eminentes metapsíquicas. Ele ocorre com uma tal frequência, uma tal uniformidade, que é preciso concluir que se trata de uma lei psicológica inerente à mentalidade humana. Essa lei, embora tendo sua razão de existir e, no fundo, sendo útil à evolução ordenada do progresso humano, deve, entretanto, ser encarada como uma imperfeição inata da razão humana, imperfeição das faculdades de síntese, porque, quando a inteligência está saturada de ideias preconcebidas, não consegue mais manter frente à consciência todos os elementos que, embora conhecidos do indivíduo, se relacionam com um assunto contrário àquelas ideias preconcebidas que nele predominavam. Segue-se que a eficácia irresistível das provas cumulativas é deploravelmente suprimida. Com efeito, os caminhos cerebrais, tornados intransponíveis para as verdades contrárias, forçam o pensador a esquecer constantemente
sucessiva e rapidamente todos os episódios que ele não pôde assimilar. Conserva-se, pelo contrário, perpetuamente a recordação de todas as perplexidades de um interesse secundário, mas revestem-se para a pessoa em questão de aspectos monstruosos. Os que se acham nestas condições mentais quase sempre fazem induções e deduções muito parciais, passando de uma pseudo-conclusão a outra que não o é menos. Nestas condições, não há outro remédio senão a resignação ao inelutável, refletindo que, se tudo isto é em suma providencial e necessário, um dia fatalmente a obra do tempo amadurecerá na coletividade humana a disposição psíquica especial que deve tornar assimilável esta última grande verdade nova. Presentemente, esta verdade é combatida por ideias filosóficas, científicas e religiosas, preconcebidas, mas solidamente organizadas mesmo nos espíritos mais cultos e mais inteligentes da humanidade civilizada. Então vemos, que a dificuldade que a pessoa que aprendeu a ver tudo sobre um aspecto, sobre um ponto de vista, é muito difícil para ela de imediato, mesmo com todas as provas, de admitir, no jogo de pensamentos dela, um novo conhecimento. Isto leva muito tempo para a pessoa vir aceitar e compreender. Compreender para aceitar. Bom, muito obrigada a todos, boa noite, que essa mensagem possa ser útil para todos nós.